Hoje a gente vai falar sobre a gente se tornar grande. Então, eu vou dar para você 7 passos para você se tornar grande dentro do teu universo. Seja você um auxiliar de serviço geral, ou seja você uma pessoa com alto potencial, com família rica, podendo estudar em qualquer lugar do mundo, quando se podia estudar em qualquer lugar do mundo, pagar qualquer curso, estudar onde você quiser, fazer o que você quiser. Né? Então, tanto faz, não faz a menor diferença. Para aquelas pessoas mais simples, que têm os seus projetos ambiciosos, ou para essas com mais recursos e mais potenciais, os 7 passos são os mesmos. E eu vou situá-los um por um, para você galgar degraus na sua vida e se tornar uma pessoa maior do que essa que você já é. Ok? Primeiro passo. Impossível você chegar mais adiante, e eu vou pedir aqui para você colocar aqui nas anotações, tem gente aqui solicitando, o Maranhão, solicitando para participar. A gente vai falar isso, Maranhão. Eu só vou desenvolver esses 7 passos, se você não se importar. Depois do 7º passo, aí a gente vai usar essa sua experiência para falar aqui com a gente. Bom, então vamos ao primeiro passo. Prometo que eu não vou demorar muito. Primeiro passo para você crescer, né? Como pessoa, como ser humano, como profissional, como chefe de família, como dona de casa, seja o que for, né? Então, primeiro passo, coerência, né? Uma pessoa que não seja coerente, ela não consegue se desenvolver na vida dela, né? Porque vai haver momento em que ela vai precisar se recolher um pouco, ser um pouco mais comedida, e se ela der passos mais longos do que a perna dela, ela pode tropeçar. E haverá momentos em que ela precisará de mais energia, de mais dinamismo, e ela pode procrastinar e não fazer aquilo que lhe é demandado naquele momento. Então, essa incoerência nas atitudes, na hora que ela precisa ir, ou na hora que ela tem que se recolher um pouco, né? Esse processo, né? Inclusive os grandes generais passam por situações assim. Napoleão perdeu a batalha lá de Waterloo porque não fez uma avaliação mais correta da situação. O próprio Hitler, quando avançou seus exércitos lá na União Soviética, acreditando, e os exércitos já estavam cansados, a guerra já ia longe, e a neve era muito grande, os russos estavam muito mais preparados, porque eles estavam invadindo a Rússia, então não houve coerência naquelas ações loucas do Hitler, né? Então sejam grandes generais, sejam pessoas simples, né? Eu quero comprar esse negócio que é caríssimo, mas aí eu vou pagar em não sei quantas prestações, mas isso vai levar metade do teu salário, cara, e como é que tu vai viver durante 36 meses pagando uma prestação que é metade do teu salário? Não, eu me viro. E aí a pessoa vai metendo os pés pelas mãos, se ela não for coerente com a condição e ela não fizer uma análise justa da situação que ela se encontra e de saber avaliar, dela ser ousada na medida certa, dela fazer, e isso é legal, dela cometer um risco na vida dela, mas um risco bem calculado. Porque o risco mal calculado, velho, cara, pode demorar anos para você se recuperar dessa atitude ousada e desmedida. Então você tem que ter muita coerência para você dar passos na sua vida para galgar degraus que sejam importantes no seu crescimento espiritual, familiar, profissional, qualquer sentido que seja, né? Segundo ponto,
que você vai precisar para você crescer. Você precisa querer ter problemas. Problemas, Joaquim? Quem que quer ter problema? Tu tá ficando maluco, cara? Claro que você tem que ter problema. É claro que você vai querer ter problema, né? É óbvio que você vai querer ter problema. É lógico que eu não vou ficar assim, ai meu Deus, tomara que tenha um problema hoje. Você não precisa, pode ficar tranquilo. Os problemas vão vir para você, mesmo que você não queira. Mesmo que você fique quietinho no teu canto, os problemas virão. Então, e isso, na verdade, quando eu falei daquela maneira, que você vai querer ter problema, foi uma maneira assim um pouco engraçada, né? Ou sem graça de falar, mas o que eu quero dizer é que se você se aborrece com os problemas, cara, você está agindo errado. Quer ver como é que isso que eu estou falando está certo? Você vai concordar comigo. Uma situação, vamos colocar duas situações. Você tem um filho pequeno e você vai querer colocar, digamos que você tenha grana para botar num colégio particular, tanto faz ser da rede pública ou privada, não faz diferença. Mas existem dois diretores e dois colégios. Você vai num diretor de um colégio e o diretor do colégio fala assim, vamos dizer que ele queira, vamos dizer que seja colégio particular, tá? Porque na rede pública isso não vai acontecer. Na particular também não acontece não, mas seria mais fácil acontecer isso na rede particular. Você chega lá nesse colégio e pergunta assim, como é que funciona o colégio aqui? O senhor bota seu filho aqui na primeira série e eu garanto ao senhor que daqui a 9 anos ele está saindo na 9ª série desse colégio. Então o senhor pode botar aqui que ele não vai ter problema aqui nesse colégio. Ele vai chegar no final do ano, vai passar para a 2ª série, aí vai fazer o 2º ano, vai passar para a 3ª série, não vai ter prova, a gente não vai encher o saco do seu filho, a gente não vai trazer problema para ele, e ele vai passando, é só o senhor ir pagando as mensalidades e trazendo ele para cá, a gente não vai apurrinhar seu filho, ele vai ser feliz aqui dentro, e em 9 anos ele vai sair daqui com um diplominha lá do ensino fundamental na mão. É assim que funciona aqui? É. Aí você vai lá para o outro colégio, né? Oi, tudo bem, seu diretor? Como é que funciona o negócio aqui? Não, aqui é o seguinte, nós temos 4 provas bimestrais, 2 no primeiro semestre e 2 provas bimestrais no 2º semestre. Então, se o seu filho tirar nota baixa, aqui a média é 7. Se ele tirar menos do que 7 no primeiro semestre, na média das 2 notas do primeiro semestre, ele vai para a recuperação em julho e ele perde as férias. Aí é uma chance dele não perder um ano, já no início do ano, porque a gente quer que ele chegue no 2º semestre com aulas de reforço para ele conseguir acompanhar a turminha dele e fazer as outras 2 provas do 2º semestre, né? A terceiro bimestre e o 4º bimestre, e chegar no final do ano com uma média superior a 7. Para ele, será que vai faltar luz? Para ele poder, então, passar para a outra série. Se ele não tiver nota superior a 7 no 2º semestre, ele vai ter que fazer outra recuperação. Se ele não conseguir alcançar os pontos, pode ser que ele fique em dependência e fazendo aquela matéria junto com as outras matérias do ano seguinte, no outro ano. E se ele ficar em 2, ele já está reprovado automaticamente. Nossa, mas aqui o bicho pega mesmo, hein? Pega. Aqui ele vai ser exigido. Aí tu vai pegar o seu pimpolho e vai botar naquele colégio que ele vai ter, vida mansa, ou você vai botar o teu filho naquele colégio que tem vida difícil? Claro que você vai botar o seu filho naquele colégio onde ele vai ser exigido e ele vai ter enormes problemas. Não, ele vai ser testado, ele vai ser provado para ser aprovado e se tornar uma pessoa grande, porque se ele não tiver problemas, ele não se tornará grande. Então, a gente
que ama os filhos da gente, a gente vai querer botar o filho da gente num colégio que ele tenha problemas, obviamente, para que ele possa crescer, porque sem os problemas ele não cresce. E sem os problemas, o senhor e a senhora também não crescem. Então, os problemas nos ajudam a crescer, né? Então, coerência, passo 1. Problemas, passo 2. E agora, eu vou fazer uma analogia e eu vou dizer a importância do terceiro passo. Mas a analogia é a seguinte. Vamos supor que você queira ser um navegante, um marinheiro. Mas não vou falar marinheiro de mar, não. Como é que a gente fala isso? O cara que navega em rio, né? Aqueles caras que descem em corredeiras, né? O cara que vai num caiaque, tem umas balsazinhas maiores, algumas infláveis. Então o cara desce no rio, naquele rio, e ele já sabe que lá na frente vai ter o rio desce, né? E na medida que o rio desce, tem pedras, aí tem até umas pequenas cachoeiras, às vezes algumas cachoeiras até maiores. E o cara entra naquele caiaquinho, ou ele entra num barquinho inflável, né? Num bote daqueles, e vai um monte de doido lá remando, né? No começo, onde ele está entrando lá em cima, é tranquilão, né? Aí você fala assim, eu quero ser um cara desses aí. Eu acho isso aí fantástico. E aonde eu moro, eu vou precisar de ter um barco desse para, de vez em quando eu precisar ir lá na cidade, eu vou ter que descer esse rio. Aí você vai chegar assim, bom, então agora eu vou comprar um botezinho inflável para mim, eu tenho uma piscina aqui dentro de casa e vou remar aqui dentro da minha piscina. Você vai aprender alguma coisa? Não. Né? Se você ficar só remando dentro da tua piscina, você nunca vai chegar em lugar nenhum, né? Porque você não está tendo problema dentro da piscina. Quem é que não sabe remar um bote inflável dentro de uma piscina, né? Isso não vai adiantar nada. Tudo bem que você queira brincar ali com as crianças, tudo bem, mas ou você vai meter aquele bote no rio e vai começar a fazer seus treinamentos, né, da forma certa de se treinar, ou você nunca vai descer aquela corredeira só treinando dentro da piscina, né? Então, quando você começa, lógico que você vai estar primeiro com pessoas experientes, você vai entrar num bote daqueles e vai ser um dos remadores inexperientes. Até que vai ter um timoneiro, né? Não sei se é timoneiro que chama, um capitão lá, o comandante da embarcação, que vai estar dando as coordenadas e vai ter um monte de remador lá que é experiente. Você está lá no meio, você vai aprendendo. Você já fez os cursos, já fez as preparações, aí você já está se preparando para fazer aquele processo maior. E aí você começa a remar naquela hora que a água está tranquilona. Qualquer um, até a minha avó, rema ali naquele pedaço. Aí você vai descendo o rio, né? Aí o negócio começa a ganhar velocidade. O que vai acontecer imediatamente? Você foca mais. O teu leque de concentração, aquela concentração, que é uma concentração mais aberta, periférica, ela vai se fechando. E o rio começa a ganhar mais velocidade. É uma pedra aqui, uma pedra ali, você aumenta instintivamente a tua concentração. Até que vai chegar naquela parte brabeira mesmo do rio. E ali é pedreira mesmo, o negócio é cheio de pedra, cachoeira, às vezes o barco roda, você tem que tomar cuidado para não cair daquele troço. Você está focado ali naquele negócio. Aí passa aquele troço, mas tem gente experiente no barco contigo e está comandando aquela embarcação. E os caras conhecem, já fizeram aquilo 500 vezes. Aí você vê que o negócio passa. Aí você vai, na hora que você passa e volta às águas calmas de novo, normalmente a tua concentração relaxa. E quando você chegar na sua casa, é importante você ter aquele momento de volta calma, né? Porque você ativou muita sinapse. Como é que eu vou falar o que é sinapse? É quando você fica ligadão
para é um mecanismo de sobrevivência, é um instinto de conservação que você tem dentro de você, onde você usa toda a tua concentração para estar ali, até que você tem uma fadiga sináptica, onde seus neurônios vão se desligando um por um, seus nervos, seus ligamentos, seus tendões, seus músculos, suas articulações se soltam, seus órgãos dentro do corpo. Isso vai acontecer num estresse pós-trauma, que na verdade não foi um trauma, foi uma situação de alta tensão, né, que você passou. E aí você vai passar por esse processo mais vezes, até que você começa a ter mais tranquilidade, você já não fica com tanto medo, mas a concentração você vai ter que ter para atravessar aquele pedaço mais complicado. Então, a concentração é o terceiro ponto, é o terceiro passo. Então, o primeiro passo, você ter coerência. O segundo passo é você lidar bem com os problemas, porque sem os problemas, né, da corredeira ali, você não vai evoluir, você não vai crescer. E aquela corredeira, ela nada menos é do que a representação de um rito de passagem, onde você está numa situação confortável, de repente a situação vai se afunilando, você tem aqueles momentos difíceis, e aí até que você passa para o outro lado, e as coisas se acalmam de novo. Então aquilo ali, a gente já falou isso outras vezes, eu não vou esticar o nosso papo aqui. Mas sem esse problema você não cresceria e você também não desenvolveria a sua concentração. Então você tem que ter coerência, uma boa lida com os problemas, né? Não ver os problemas como uma coisa chata, aquilo ali está ali para fazer você crescer, porque ninguém cresce se não tiver problema, já falamos do garoto no colégio, né? E a terceira parte é você desenvolver a sua capacidade de concentração, porque sem concentração você não atravessa os seus ritos de passagem. Pode ser um vestibular, pode ser uma situação de dificuldade financeira, pode ser uma situação de doença, pode ser um toco da namorada que você viu com outro ou com a outra, aí você está arrasado, aquilo ali é uma situação de... Pode ser o que for, né? Essas situações, espero que da namorada não, mas as outras, elas vão acontecer na tua vida, porque isso é que vai te fazer crescer. E aí você tem a quarta situação que você vai precisar, que é você saber fazer uma soma. A gente tem tabuada dentro dessa rua que tem aqui dentro do nosso corpo, do nosso cérebro, da nossa alma, do nosso coração. E essa tabuada é você saber fazer a soma de ousadia com humildade. Você precisa desses dois elementos. Já entendi. Ousadia para poder atravessar a corredeira e humildade. Mas a coisa não é tão fácil quanto você pensa. Se tudo isso que a gente está falando fosse fácil, o sonho não seria um sonho. É igual a gente ir na esquina comprar banana, né? É uma coisa ridícula do dia a dia. Então, o que a gente está falando é de algo que está lá numa situação mais difícil de alcançar. Então, essa situação, porque ir na esquina comprar banana não é tão complicado assim. Se você tiver o dinheiro e se o comerciante tiver a banana. Você vai lá, compra e volta para casa. Pronto, acabou o problema, né? Mas o que a gente está falando é de alcançar aquilo que está no imaginário, numa coisa mais difícil. Então você precisa de ferramentas. Já falamos 3 e chegamos na 4ª. Ousadia com humildade. Cara, nesse exemplo que eu dei da corredeira, você, na hora que você está ali passando, vai ter momento que você pensa assim que você vai morrer. Eu já passei por 3, 4, 5 experiências dessas, onde eu tive que ter muita calma, muita tranquilidade. Eu sou marinheiro, navego, faço travessias em Bahia, na Baía de Angra dos Reis, na Baía de Sepetiba, ali na Costa Verde.
Já naveguei com pessoas dentro do meu barco, passando por situações difíceis, mantivemos a calma, graças a Deus, os passageiros também, eu como tripulante, eles como passageiros, soubemos manter a calma em situações difíceis e umas outras, no mínimo 3 situações. Teve uma outra situação que eu estava com um amigo inglês dentro do meu barco, David Nuna, né? Estava dentro do barco comigo, passamos por uma situação difícil e outras 2 vezes, pelo menos 3 vezes eu posso dizer, eu já passei por situações bem complicadas nessa travessia indo para Ilha Grande, até porque meu barco é um barco pequeno, um barquinho de 5 metros. Então, o que para um barco grande seria uma coisa menos complicada, para o meu foi uma coisa bem complicada. Ah, Joaquim, mas você fica fazendo essas maluquices, mas eu não faço. Esse tipo, eu detesto esporte radical. Não gosto e nunca vou me meter num negócio desse. Querido, eu sei, mas só que a vida é um esporte radical. Já vi pessoas assim como você, empresários altamente bem-sucedidos, pessoas sensatas, equilibradas, passarem por reveses 2, 3, 4 na vida e aquilo ali dá uma balançada. E se ele não fosse uma pessoa equilibrada, ele podia passar por momentos muito difíceis. Aliás, ele passou por esses momentos, mas ele soube vencê-los, ultrapassá-los, né? E hoje está numa situação boa de novo, recuperado, tranquilo. Estou pensando num empresário que é amigo meu, mas conheço aos montes. E a gente conhece histórias, né? Assim, desses momentos mais difíceis, onde alguns desses empresários que tinham situações maravilhosas, bem-sucedidos, de repente tombaram e suicidaram-se. Muito comum. Eu estou me lembrando de casos agora no Japão, onde houve problemas lá de não sei o quê, e as pessoas se suicidaram porque não sabiam lidar com a derrota, com o fracasso. Então, na sua vida, seja qual for a sua condição, mas eu também não sou empreendedor, eu trabalho ali na loja da esquina, vou para o trabalho, casa, trabalho. Ninguém está livre de passar por situações difíceis. Então, em algumas situações, e essas situações elas vão se apresentar para você. E são situações que, se você mantiver o equilíbrio, fica tudo mais fácil, né? De você ter inspirações boas para você saber lidar com aquela adversidade, superar aquela adversidade e voltar a ter a vida que você tinha ou até melhor, né? Ou saber viver de boas dentro daquela situação menos favorecida que você já teve antes e ser uma pessoa plenamente realizada, porque estar bem sucedido financeiramente, profissionalmente, não quer dizer tudo. A gente está falando de situações onde pessoas, né, a vida é uma montanha russa de altos e baixos, é uma gangorra, hora a gente está em cima, hora a gente está embaixo. Então, por mais que você seja uma pessoa, né, sem querer, porque esse é outro problema, porque você tem que ousar também. A gente está falando que você tem que ter ousadia com humildade. Ousadia porque você precisa enfrentar determinadas situações na sua vida. Assim, o simples fato de você casar e ter um filho. Você tem que ter um pouquinho de ousadia para ter esse filho e colocar no mundo num momento difícil como esse que a gente está passando. Mas se é um sonho teu, por que não? Dá para fazer. Eu vou ter ousadia. E se eu ficar desempregado? Dá-se um jeito. Isso não é loucura. Aí é que entra um outro detalhe, que isso eu não posso esquecer jamais. E quando a gente passa, a gente fala, não tenho religião, não acredito em Deus, para mim não acredito em nada, eu acredito em mim mesmo, não sei o que. Eu, graças a Deus, eu acredito lá
no pai lá de cima. Para mim, isso para mim é fundamental. Você não tem que ser igual a mim, não, pelo amor de Deus, eu não estou querendo fazer escola. Nada disso. Mas uma coisa, velho, eu vou dizer para você, eu não sei como é que tu vai fazer. Não sei. Mas nesse momento que a porca torce o rabo, velho, ó, não é só em situação de barquinho que estava afunda, não afunda, não. Não é só nessa situação, não. É em qualquer situação de vida difícil. Você vai no médico, o médico abre o seu exame e faz assim. Pronto. Assim, olha, nós estamos com um problema sério aqui para resolver. A gente vai, né, a ciência está evoluindo. O médico ainda nem falou, mas você já sabe que é um câncer, é uma brabeira lá qualquer, tem um monte de doença ruim, né? Aí ele começa a falar, você já, ó, nessa hora, velho, eu não sei se você não acreditava em Deus e passa a acreditar, mas chega uma hora que não há, eu vou te dizer isso, não há nada, não, meu plano de saúde, se eu quiser eu vou lá ser tratado em Israel. Pode ir, a mulher do Roberto Carlos morreu, como é que é o nome daquele ali? Leonardo, foi o Leandro que morreu? Foi, né? Rico pra caramba, podia escolher um médico que fosse, o hospital que fosse, o que quisesse. Na hora que a gente está ali, naquela situação, no cara a cara, ó, velho, é complicado. Eu não conheço situação, dinheiro, amigo, médico melhor do mundo, eu não conheço. Conheço um monte de médico, né? Lógico, trabalho, 30 anos e muito mais, trabalho há 40 anos dentro da área de saúde. Meu pai é médico, irmão, primo, cunhado, todo mundo médico na família, tem médico para tudo que é lado aqui em volta, onde eu moro. Pô, os caras são fera, mas, velho, tem hora que eles falam, ó, o cara que me atende, coitado, eu dou um trabalho danado para ele, porque ele manda eu fazer os exames, eu não faço, não sei o quê, mas eu me lembro de uma expressão que ele falava assim, ele atendia uma pessoa religiosa aqui da cidade, ele falou, ó, até aqui é comigo, agora dali para frente, aí os milagres é com o próprio, né? Tem que falar lá, não é aqui comigo, porque tem hora, velho, que não é, tem hora que não há nada em que você possa se segurar aqui. Então, eu não sei como é que você vai fazer, mas vai ter hora que você vai precisar ter humildade para pedir ajuda. Tem uma situação lá que o Pedro vai ver Jesus, aí pergunta se é o Senhor mesmo, manda eu ir até o Senhor, e o Jesus vinha andando em cima da água. Aí ele falou, então vem até aqui, o Pedro saiu do barco, foi lá e estava caindo uma tempestade. De repente, Pedro se desconcentrou e afundou. Ele fala, Jesus me salva. É mais ou menos isso que o cristão faz, o muçulmano, o judeu, cada um com o seu profeta lá, né? Cada um na sua. E eu não sei como é que a pessoa que não acredita em nada, ela faz, mas não é daqui que você vai ter ajuda. Então, se você tiver um pingo de humildade, você vai ver que você vai precisar de alguma ajuda. O universo me ajuda, né? Os 7 mares, eu não sei como é que você vai fazer, cara, mas você vai ter que pedir ajuda. Então você vai ter que ter um pouco de ousadia para você avançar nos seus projetos. Porque se você não avançar na sua vida, você vai ter problemas sérios. E você vai ter que ter humildade para você pedir ajuda, não só para o imponderável, não, para as pessoas que estão à sua volta também. Mas saber que não só das pessoas você não vai conseguir, porque tem horas que tem horas que você precisa de algo mais, né? Eu já passei por situações assim, várias experiências de vida, e às vezes eu nem passei por situações tão tensas, mas eu falo assim, nossa, eu estou aqui, qual é o capítulo que eu estou? Estou no capítulo 33 do meu livrinho. Cara, aconteceram tantas coisas nesse dia, quando eu estava viajando de Schleswig para Hamburgo. Cara, é muita coincidência demais para ser coincidência, entendeu? Tem que ter acontecido ajuda, não passei nenhum perigo. Aliás, passei um perigo nesse dia. Nossa, eu estava falando com uma senhora que estava com uma criança no colo,
Falei, para ir para um lugar tal, é por aqui mesmo? Ela falou, é. Aí eu comecei a descer o viaduto, aquilo ali era uma autobahn. Cara, a autobahn só pode andar carros, e os carros alemães, eles viajam a 200 km por hora numa autobahn. Ali era perto do centro, então eles não estavam tão em alta velocidade. Mas depois que eu comecei a descer, não dava para voltar. Cara, não aconteceu nada comigo. Aí tinha eu estava descendo uma rampa, aí tinha um viaduto que subia assim do lado. Aí eu peguei, desci esse viaduto, saí na rua e as pessoas gritando, isso aqui é uma autobahn, isso aqui é uma autobahn. Eu falei, caramba, eu sabia que era uma autobahn, mas eu já estava lá. E a coisa aconteceu, depois apareceu uma pessoa que me ajudou pra caramba. No final da história, eu fui parar num hostel que estava me cobrando ali 15 euros por dia. Cara, com um vidrão, assim, uma coisa enorme que dava pro Porto de Hamburgo, em Altona, em Hamburgo. Nossa, o lugar é cinematográfico, uma coisa linda, aqueles navios enormes, assim, mas lindo, 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 lindo. Eu tá aí. O final da história foi eu estar vendo parecia um telão, um mega telão, onde eu tinha, assim, aquele visual, né, comendo, barulhinho dos pratos, aquele cheirinho de comida na hora do jantar, e à noite a gente ainda saiu para ir para um barzinho, aí fomos para um lugar que nem era da minha preferência, mas eu estava lá com um norueguês, 2 suíços e um americano. Aí eles queriam ir para um boteco tomar cerveja, eu fui, né? Mas foi muito legal. Cara, então você vê que tanto assim, na alegria ou na tristeza, tem alguma coisa que vem do alto. Então, se você tiver um pouquinho de humildade para saber pedir essa ajuda na hora que você precisar e ousadia para enfrentar as suas situações, essa fórmula, anota aí, ousadia com humildade. Aí eu vou para outra situação, deixa eu ver se está no mesmo ponto. Está no mesmo ponto. Qual é o problema quando você junta o ingrediente errado nessa receita? É quando você usa ousadia com arrogância. Se você bota ousadia com humildade, você faz uma receita maravilhosa e teu sonho se realiza. Agora, se você botar ousadia com arrogância, sabe o que é isso? O nome disso é medo. Né? O cara, não, eu sei, eu consigo, eu vou, é comigo mesmo, eu sou bom, eu sou o cara. Quando o cara vai nessa cheia de soberba, velho, o bicho pega, hein? Ou ele fica pequenininho e começa a piar fininho, ou se ele continuar cantando de galo, ele vai dançar. E o tombo é feio. O tombo é feio. Né? Tem uma frase, né, que a gente ouviu há 2000 anos, não vou contar a história toda, só vou contar um pedacinho da frase. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Quer a continuaçãozinha? Só de mais um pedacinho da frase. E sirva a todos. Né? Então, ponto. Eu poderia contar a história toda, todo o enredo que tem onde foi dita essa frase, e é claro que ela foi dita pelo querido mestre. Né? Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Então, se você quer ver as coisas realmente grandes, se faça pequeno. Porque se você se fizer pequeno e pedir ajuda, você vai longe. Agora, se você misturar ousadia com arrogância, o pessoal lá de cima não ajuda não, velho. Tu não se garante? Então vai. Ó, pô, vai de cara no chão. É feia a coisa, o tombo é feio. Eu tenho que deixar um espacinho ali para o Maranhão falar. Então vamos direto para o quinto. A gente até já falou dele, que é atravessar a corredeira, que é o rito de passagem. Né? Então, para você crescer, você vai ter que passar por essas corredeiras, que são ritos de passagem. Então, para você ultrapassar essas corredeiras, você tem que ter humildade e ousadia. E para você atravessar, você vai precisar de concentração. E na hora que você chegar do outro lado, você vai poder dar uma relaxada, mas manter a tua concentração. Né? Então, são as provas. Né? A gente não falava agora há pouco, você vai botar seu filho no colégio que não tem prova ou no colégio que vai exigir dele?
Não, vamos botar no colégio que vai exigir. São os ritos de passagem, né? Que ele vai ter que passar. Ou ele vai passar naquelas provas e ele vai ter que estudar. Ai, graças a Deus, 8, 8,5. Pô, tirei nota, notão. Pô, esse moleque tem chance, ele vai longe, né? Então você vai querer sempre o melhor. E você tem que, pô, se você vai botar teu filho nisso, então tu não gosta do teu filho? Ah, eu gosto, Joaquim, claro. Por isso que eu boto ele no colégio melhor, onde ele vai ser exigido. E a vida é uma escola, né? Então você, quando você estiver sendo exigido ou exigida, por que tu vai reclamar? Não tem sentido. Por que você vai fazer cara feia? Vai agir igual ao teu filho? Pô, tem prova amanhã, que saco. Pô, a prova, ela te dá... Quando você vai passar por uma situação difícil, você tem que, né? A criança vai estudar, você tem que se preparar. Peraí, vem uma situação difícil aí. E eu vou receber essa situação difícil com alegria, né? Não é festa, não. Não é isso, não. É assim, pô, que bom. Tem uma frase que eu gosto também. Eu devo agradecer a Deus por me provar e às pessoas por meio das quais essas provas se fazem chegar a mim. Porque às vezes as provas vêm por um vizinho, por um amigo, por um não sei o que e tal. Aí você se sente traído, aí você pode perder o equilíbrio, a coerência, a serenidade. Então você tem que, não, tudo bem. Eu estou com um problema para resolver e eu vou manter a minha calma e eu vou resolver esse problema. Se ele está diante de mim, né, é porque eu vou ter condição de resolver. Deus não dá o frio sem que você tenha um cobertor perto. Então, você pode procurar que tem um cobertor aí do teu lado. Então, fica tranquilo, fica calmo, concentra, ouve, né, pede uma ajuda, você precisa, e vai tranquilo. Vai dar certo. Por que vai dar errado? Não vai dar errado. Não vai dar errado. No final vai dar certo. Se não deu certo é porque ainda não chegou no final, mas continua. Mantenha a tua serenidade, o teu equilíbrio e agradece, né, por estar resolvendo, por estar passando por aquilo ali. Sexto, né, quando você passa, é um sentimento, cara, de realização. Essa historinha que eu contei, que eu desci o viaduto, eu estava de bicicleta, que foi um maior sufoco. Cara, e depois para chegar lá em Altona, em Hamburgo, cara, quando eu vi aquele cais, cara, eu falei assim, cara, é muito grande. Cara, eu não vou conseguir falar para você qual era o tamanho do vidro desse... Era um hostel que tem lá em Altona, do DJH. É uma rede de hostels, de frente para o cais de Hamburgo. Assim, no alto de uma colina, né? Tem uma estátua lá do Bismarck, Otto von Bismarck, né? Um dos unificadores lá da Alemanha. É ali do lado. Então, cara, assim, cara, eu me senti grande, sabia? Assim, mas grande e pequeno ao mesmo tempo. Pequeno porque eu estava diante de um vidro, uma coisa enorme, vendo aquela vista fantástica. E foi um anjo que caiu do céu que me falou, não, tu vai para lá que tu vai ficar feliz. E, porra, foi maravilhoso, né? E ao mesmo tempo eu falei assim, cara, eu consegui. Foi difícil pra caramba para chegar ali. Foi muito difícil. Mas, cara, o sentimento de realização, cara, eu sinto hoje como se eu estivesse chegando lá agora. É muito grande, é inesquecível e é indescritível também. Então é muito legal. Mas eu tive que passar por vários ritos de passagem para poder experimentar aquilo. Aqui, agora, fazendo essa live com você, essa é a live de número 42. Pô, as primeiras lives eu estava assim mais pilhado, né? Agora eu já estou me sentindo à vontade. Isso já está fazendo parte da minha rotina. É a 5ª semana de live que eu estou fazendo. 42 lives, se a gente já começa a criar uma intimidade, você já sabe que eu vou estar aqui, eu já sei que você vai estar aí também, aí já cria uma relação. Acho que o dia que chega sábado e domingo, tudo bem, eu até gosto daquela relaxada, mas assim, eu acho que se eu parasse de fazer isso, ia ficar um vazio dentro de mim, porque já virou, assim, quase que virou mecânico, já faz parte, eu já não fico tão pilhado para estar aqui. Então,
até isso ser incorporado e a gente, né, conseguir vencer, isso foi mais um rito de passagem. Passar por dentro dessa câmerazinha do celular e chegar aí na sua casa e conversar contigo, um papo cabeça aqui, igual a gente está falando, pô, isso é difícil pra cacete, a gente ter essas inspirações para falar isso tudo e se furar alguma coisa, né? Mas graças a Deus está dando tudo certo. Sexta, né? Quando você passa, é necessário um tempinho para você, né? Passou por uma situação de estresse, de alta tensão, você criou muita sinapse, muita ligação mental nos seus 5 sentidos, visão, olfato, paladar, tato, audição. O teu emocional estava tenso, potencializou aquilo tudo, você ficou ligadão, você ficou muito ligado. Pô, é preciso ir desfazendo essas sinapses e soltando para você se realinhar e continuar a tua viagem. Esse realinhamento, ele demora um certo tempinho, é natural, você vai se recuperando e tal, mas, né, já se preparando a sua bagagem para continuar a tua pegada, né, a tua batida na direção da realização do seu sonho, lógico. Então você vai fazendo essas coisas, vai dando seguimento. Essa é a sexta. Agora a sétima, para terminar. E aí a gente passar a palavra aí. A sétima, que eu acho que é fundamental, né? Tem a ver com uma dessas que a gente já falou agora há pouco, né? Que foi quando a gente falou na quarta que era necessário a gente ter ousadia e humildade. Cara, é muito importante. Parece que o que eu vou falar aqui agora é assim, não, isso aí não é tão importante assim, que besteira. Não é importante. Eu considero tão importante quanto qualquer uma das outras, se não for a mais importante de todas. The last but not the least. A última, mas não a menor. Isso é um ditado em inglês, né? Eles fazem um trocadilho com last, que é o último, e least, que é menos. The last but not the least. Né? A última, mas não a menor. Né? O agradecimento. Né? Pô, tem que ter um agradecimento. Você passou por uma situação, mesmo que não tenha passado por uma situação de alta tensão, mas você conquistou uma etapazinha do teu sonho, cara, tem um sentimento de gratidão dentro de você. Cara, esse sentimento de gratidão, é como se eu tivesse, embaixo de uma árvore que tem uma fruta madura ali, eu falo, poxa, eu queria você. Aí ela cai na minha mão, né? E a gente chupa aquela fruta. Cara, isso não tem preço, né? Você vai ali com todo cuidado, abre um apiáriozinho, uma colmeia no caso, né? Um apiário é um conjunto de colmeias. Tira ali com cuidado, cuidando das abelhas, tirando cupim, tirando formiga. Você, se tiver no inverno, deixa o mel para elas. Mas fazendo uma troca legalzinha com as abelhas, ela vai te dar o mel, cara. Ela vai ficar feliz e não vai te dar uma ferroada. Eu levo muito pouca ferroada de abelha, né? Muito pouca. Mesmo essas mestiças com as africanas, que são mais agressivas. Você trata de uma vaquinha direitinho, você dá uma escovada nela, passa um neguvon, tira um carrapato, dá um salzinho, dá o que ela precisa, ela vai te dar o leite, cara, com a maior alegria. Né? O cachorro vai lamber você, porque você cuida bem dele. Você cuida de uma planta, cara, ela cresce, ela fica bonita. Por que a gente não seria grato a esse universo, né? Se a gente está trilhando a estrada dos nossos sonhos? É fundamental. Esse sentimento de gratidão é um sentimento que você se abre para agradecer, é uma energia que você doa de gratidão para o universo e que você recebe ao mesmo tempo que você dá. Há uma integração entre você e o universo. Então, o sentimento de gratidão e o agradecimento que você faz pelas bênçãos adquiridas, conquistadas, realizadas, pelas realizações, por estar nessa estrada maravilhosa dos seus sonhos, é fundamental. Se faltar isso para você, você vai ter uma
uma situaçãozinha assim menos generosa para o seu lado, talvez, né? Você não vai nem vai dar tanto valor às coisas que você recebe sem que você está dando conta que você recebe. A gratidão, ela abre um canal em você para você ver a graça, né? Em detalhes. E isso é maravilhoso, porque você troca. Você entra num estado de graça, você dá e você recebe ao mesmo tempo.